1º de setembro de 2017. Felipe Coutinho entra, muda o jogo. Brasil vence Equador e assegura primeiro lugar nas eliminatórias. No dia do aniversário de 107 anos, Corinthians recebe uma visita especial e comemora o fim da janela de transferências sem nenhum desfalque para o clube. São Paulo aposta na força da torcida para não passar vergonha de ser rebaixado à Série B do Campeonato Nacional. Moisés dá susto em jogo treino. Dudu não participa, mas deve encarar o Atlético Mineiro no dia 9. E Felipe Melo continua de molho. E ainda, as notícias dessa sexta no Santos e a polêmica envolvendo o goleiro Muralha do Flamengo. Cobrou Zé Maria, caprichando. A bola bateu na trave, agora acontece, ainda não foi, agora sim. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. O Corinthians faz parte, né? Fez parte e faz parte ainda da minha vida, né? Eu me vejo, né, como uma pessoa escolhida, me vejo assim privilegiada de fazer parte dessa história. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Eu participei daquela Copa de 70, né? Era a reserva do Carlos Alberto. E não é tão lembrado como é lembrado essa marca de 77 com aquele gol do Basílio. Parou o alvo de gozação, né? Ali já foi um ponto menor. Aí eles atacaram no quê? Atacaram no brasileiro. Aí veio o Neto, né? E o Neto veio e pronto. O título de 90 foi a coisa mais importante, né? Eu acho que eu fui a pessoa que foi um dos caras importantes para abrir esse caminho para o 6º título, por exemplo, que o Carille vai dar pra gente aí. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Vivi ótimas coisas aqui. São 9 títulos no Corinthians. Mas é claro que esse ano, como sendo o técnico principal, tomando as decisões de chegar num título, é claro que é marcante para mim. Dentro dos nossos corações, salve o Corinthians. Desejo pro Corinthians toda a felicidade do mundo, porque se eu conseguir os meus objetivos na vida como jogador de futebol, principalmente vestir a camisa do Corinthians. Cumprimentar o clube pela grandeza, né? 77 era um clube, hoje é um monstro de um clube. E que continue. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Venho há muitos anos de vida ainda pela frente. Me sinto honrado de fazer parte da história do Corinthians, de vestir esse manto. Que o torcedor comemore, porque é uma torcida que merece tudo isso também que está acontecendo, né? Então, Corinthians, meus parabéns e obrigado por tudo. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição, que bom. Para nós é muito emocionante, porque às vezes a gente foge até com as palavras, porque a gente vai se emocionando, né? E falar do Corinthians e ainda desejar um aniversário feliz, continue cada vez mais recebendo a cada ano que passa os parabéns, com muita paz, muita saúde, e vai Corinthians! Olá, boa noite, parabéns Corinthians, parabéns Coringão, nessa sexta-feira o Timão
completa 107 anos de muita história, muitas alegrias, muitas glórias para a fiel torcida. E eu começo aqui hoje já dando esse boa noite para o Celso Cardoso. E vou começar falando com ele, se você me permite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang, o mais corintiano dos corintianos do Brasil e do mundo. Que é isso, não. Todo corintiano é grande corintiano, né? Boa noite, Celso, boa noite, Michele. E o corintiano é, na verdade, uma grande religião, né? É um sentimento profundo, é um sentimento que é diferente dos outros. Eu estava até conversando com a Michele num live que nós fizemos ao vivo lá no Gazeta.net hoje, no Gazeta.com, e eu disse exatamente isso. O Corinthians é uma questão de fé, é uma questão que remete a um primitivismo religioso, né, que tem o homem conectado com a natureza, conectado com o divino. E o Corinthians é isso. Eu tenho um amigo meu que, quando vai ver jogo do Corinthians, ele vira e fala: bom, gente, agora eu vou para a igreja. Que igreja você vai? Não, eu vou para a arena, vou ver o Corinthians. É uma igreja para mim aquilo lá. Eu me conecto com Deus vendo o Corinthians. Quer dizer, você tem uma dimensão do que é o Corinthians. Nada contra os outros torcedores, mas é uma coisa que extrapola, Celso Cardoso, extrapola o bom senso, extrapola a lógica, extrapola qualquer coisa. Tanto é verdade que ficou 22 anos na fila, né? E nesses 22 anos de fila, a torcida cresceu mais que qualquer outra, de Santos, de Palmeiras, de São Paulo, que continuavam ganhando os títulos, né? E muitas coisas mais. E o Corinthians não, o Corinthians, no amor, ficou. Esse título do Guerreiro também foi bastante legal, o Sheik, enfim. Mas o do Basílio marcou mais, para mim, na minha geração. Mas parabéns, Corinthians, pelos 107 anos, muito legal. É verdade, Chico. Parabéns também ao Corinthians, 107 anos de história. O Neto falava, né, que ele abriu o caminho para ganhando o primeiro brasileiro. Ele até pegou na conta que o Corinthians, se ganhar agora, vai ser o 7º título brasileiro da história do clube. Né? Ou seja, desde 71, quando foi inaugurado, foi criado o Campeonato Brasileiro, é a maior marca de um clube no Campeonato Brasileiro. Né? Porque antes de 71, a CBF reconhece como títulos nacionais o Roberto Gomes Pedrosa, a Taça Brasil, mas Campeonato Brasileiro mesmo começou em 1971 e até agora os maiores vencedores são São Paulo e o Corinthians com 6 títulos. Né? O Flamengo não é computado aquele contra o Sport, a CBF não reconhece. E aí você vê um Corinthians, título de 77... É verdade, foi um marco para o Corinthians por causa do jejum, não ganhava um título desde 1954. O Campeonato Paulista ele tinha uma importância tão grande quanto o Campeonato Brasileiro, né? Tanto que era disputado durante um semestre todo e o brasileiro no outro semestre. Mas claro que depois, Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi quebrando, né, tabus. Ganhou um título depois de 23 anos, depois conquistou o brasileiro só em 1990, que era uma coisa, o Flamengo já tinha sido campeão, Palmeiras, São Paulo e o Corinthians nunca. Aí em cima de São Paulo. Aí ganhou depois a Libertadores era um outro título que todo mundo fazia bullying com o corintiano. Nunca ganhou a Libertadores, embora tivesse conquistado o Mundial de 2000, que é um Mundial legítimo, diga-se de passagem, né? Só foi ganhar a Libertadores em 2012 e, para não pairar qualquer dúvida, ganhou também de quebra o Mundial. Foi o último clube sul-americano a ganhar o Mundial nesse novo formato da FIFA. O que dificilmente deve acontecer. Sim, sem dúvida. Os times europeus estão cada vez mais fortes. Cada vez mais fortes e o futebol sul-americano cada vez mais fraco. Então, é um Corinthians de muitas glórias, de muitas conquistas. Parabéns, Coringão. Parabéns, Coringão. Bom, eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Depois de um primeiro tempo sofrível, o Brasil não jogou realmente bem no primeiro tempo. A seleção desencantou, venceu o Equador por 2-0. O resultado garantiu ao Brasil o título, faltando ainda 3 rodadas para o final da competição. Veja como foi. A primeira grande chance da seleção veio logo aos 7 minutos na boa jogada de Paulinho. Bangueira fez a defesa. Na sequência, foi a vez de William tentar o chute. A bola passou raspando a trave esquerda do Equador. Gabriel Jesus também teve uma ótima oportunidade. A finalização não saiu do jeito que ele queria e Bangueira novamente evitou o gol brasileiro. De longe, Casemiro tentou surpreender o goleiro, mas ele conseguiu a defesa em 2 tempos.
No segundo tempo, Daniel Alves colocou a bola na cabeça de Gabriel Jesus, que parou mais uma vez no goleiro Banguera. Aos 23, William cobrou escanteio, Paulinho recebeu livre e soltou a bomba para abrir o placar em Porto Alegre. 1-0 Brasil. Banguera ainda salvaria o Equador outras 2 vezes. Primeiro no chute forte de William e depois no arremate de Neymar, defendendo com o pé. Aos 30 minutos, Felipe Coutinho iniciou a jogada e tocou para Gabriel Jesus. O camisa 9 deu um lindo chapéu em Arboleda e devolveu para Coutinho chegar batendo. Um golaço da seleção, 2-0. Com a vitória, o Brasil chegou aos 36 pontos e poderá aumentar a distância para a segunda colocada, Colômbia, na próxima terça-feira, quando volta a campo pelas eliminatórias. Fico contente, feliz pelos pontos, né, pelo jogar, pela vitória, que é o mais importante. E, além de tudo, a equipe está bem, a equipe está jogando bem, né? Estamos buscando cada vez mais melhorar em tudo e a gente vem crescendo bastante. Está todo mundo muito bem, mas não podemos esquecer que, lógico, já estamos na Copa, mas fazer esses últimos 3 jogos da eliminatórias e os amistosos bem para poder chegar bem na Copa, que vai ser um sonho. Não vejo zona de conforto ainda. Eu vejo uma zona de afirmação. E que talvez ela tenha entrado com um nível de concentração mais baixo. Trouxe, eu falei no intervalo. E um nível competitivo mais baixo. Trouxe. Fora o componente tático, foi abaixo. Eles vivem uma concorrência contínua. Coutinho e o William é exemplo típico. E como é bom ter o William de volta. Foguete. Ele não fez o gol hoje, porque até um pouquinho mais de sincronia nós teríamos a condição de ter feito o gol antes e ele ter feito o gol. O 1 contra 1 dele é impressionante. Voltando no estágio. Então tu cria daqui a pouco a alternativa de ter Foguete do lado, Neymar do outro, que nós conseguimos voltar. Gabriel numa situação. Agora tem Firmino, que te dá muito jogo. De ter Coutinho. Se começar a vingar, está concorrendo. Professor Tite, precisa usar melhor a voz para não perder a voz, cuidar melhor dela. Passar uns exercícios para de respiração, para projetar a voz. Porque... Aliás, ele está para vir no Mesa Redonda, a gente aproveita bem junto e treina ele antes. Eu só quero dizer o seguinte, ele estava emocionado assim, porque foi a primeira vez que ele se apresentou como técnico diante do público gaúcho. Então, tinha muito de emoção. Ele, antes de entrar em campo, foi saudado pela torcida gaúcha, com quem ele já foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão pelo Internacional pelo também. Grêmio, pelo... exatamente. Caxias. Pelo Caxias. Então, ele estava muito emocionado. Era uma coisa que ele prometeu para o pai dele, que ia conseguir. Aquelas coisas. O Tite é muito emocional, né? Então, ele estava rouco por causa disso. Desculpe, só eu não quero atrapalhar o seu, Imagina, seu comentário. Fica à vontade. Só esse dado, né? Era uma noite, assim... titiniana, né? E ele, aliás, já que eu estou falando é o seguinte, aqui, ontem foi uma lição de como um time tem que quebrar retranca. Essa é a lição que fica de ontem. Esse time do Brasil quebra retranca, sabe como? Com futebol. Se quebra retranca jogando bola. E não adianta, não é por uma bola, não é por 2 bolas, é por 5, 6, uma delas vai entrar. E tá aí o Tite, você tem que ter jogador habilidoso, tem que ter jogador técnico, porque só assim você quebra uma retranca. Essa é a lição que fica de ontem. Porque os gols que o Brasil fez só saíram porque os jogadores brasileiros são técnicos demais, são bons demais. Essa é a grande verdade. Neymar não brilhou tanto, mas em compensação, o Paulinho brilhou o Felipe Coutinho, que entrou lá no meio do jogo, estava um mês parado, e o golaço que ele fez, Gabriel Jesus. Quer dizer, essa é a lição que fica. Essa é a lição que fica. Então vamos parar com esse negócio de achar que jogadores medíocres vão quebrar a retranca. Não vão. Vão quebrar a retranca jogadores bons, de técnica boa. Entendeu? Essa que é a lição que fica, seus caminhos. Pois, aliás, o gol que marcou o Felipe Coutinho, né? Primeiro, uma espécie de uma cavadinha até o Gabriel Jesus.
Aí o Gabriel Jesus me dá aquele chapéu no zagueiro e devolve de cabeça para o Felipe Coutinho, que enche o pé. Foi um gol realmente para você rever várias vezes, de rara beleza. E a seleção realmente não me empolgou no primeiro tempo, achei um futebol muito fraco, apesar de ter criado algumas possibilidades, mas a vitória foi justa pelo que produziu o Brasil, né? Uma vitória que ratifica a condição da seleção brasileira, pelo menos na América do Sul, como uma das seleções mais fortes, mérito total do Tite. Porque ele mudou o modo do Brasil jogar no segundo tempo, e de maneira muito rápida. Eu confesso que, olha, sempre reverenciei o trabalho do Tite. Então, o que ele fez no Corinthians, por tudo. Mas eu disse aqui tantas vezes, a seleção requer tempo. Ele nem teve tanto tempo assim e já conseguiu resultados em um futebol. Isso é mérito, isso é competência. Então você tem que reverenciar. Se quando o Brasil levou 7-1, ficamos falando tanto que os técnicos estavam ultrapassados, blá blá blá, que não havia reciclagem, o Tite é um exemplo de um profissional, sabe, determinado, humilde. Foi campeão com o Corinthians, foi buscar mais aprendizado lá fora, voltou melhor depois de ter sido campeão do mundo e assumiu a seleção brasileira e vê aí o recado. Não é mágica, é trabalho, é competência e o Tite merece todos os méritos. Desculpa, só não ganhou a Copa do Brasil com o Corinthians, o resto ele ganhou. Ganhou, exatamente isso, pois é. O Pato foi, né, fez aquela patada, cavadinha, né? Chutou na mão do Dida. E se não, era capaz de ganhar aquele título também. E o Neymar foi um pouco individualista, né? Acho que talvez ele esteja um pouco com o espírito do PSG. Assim, o Neymar é aquela história. Tem um monte de gente que acha, é um jogador extremamente competente. Mas é muito mimado. Ponto. Para mim, não é porque eu sou brasileiro que eu vou ficar falando assim, o Neymar. Para mim, ele, sabe... O Tite vai, acho que dar um jeito nele, porque ele estava ainda com o espírito do PSG. Olha, é o seguinte, na verdade, o Neymar, ele cresce quando ele joga pro time. Por exemplo, quando ele jogava no Barcelona, ele jogava pro time. Então, ele jogava pro Messi, ele jogava pro Suárez, ele jogava pro Iniesta, ele criava jogadas pros outros. E ontem faltou e fazia os gols dele também. Então, o Neymar, ele é mais criativo do que funcional, vamos dizer assim. Ele dá show quando ele fica arrumando jogada para os outros. Quando ele dá uma de egoísta, prende a bola e quer passar por 5, aí, meu filho, só Pelé. Bom, a seleção brasileira sofreu 2 baixas para o jogo da próxima terça-feira contra a Colômbia em Barranquilha. O lateral esquerdo Marcelo levou o 3º cartão amarelo e está fora do jogo. Para o lugar dele, o técnico Tite convocou Alexandro, da Juventus. Gemerson, do Mônaco, também foi chamado. Ele vai substituir o zagueiro Miranda, que demonstrou perda parcial de memória depois de um choque com o goleiro Alisson no final do primeiro tempo contra os equatorianos. Ele foi encaminhado para um hospital, embora os exames tenham tido resultados normais. O diagnóstico de concussão recomendou o corte e já que ele não poderia fazer exercícios físicos pelos próximos dias, então o Tite achou melhor fazer essa alteração. Bom, e ainda falando da seleção brasileira, participe da nossa enquete. Antes, esses 2 nomes que o Tite colocou, chamou aí... para compor. Só para compor, né? Nada demais. Na verdade, era para chamar o Arana e o Jeromel, mas os 2 estão machucados. Então, quer dizer que aí ele foi no que tinha. Bom, a gente quer saber o seguinte, o Brasil está pronto para fazer frente às seleções europeias na Copa da Rússia? Boa essa enquete, hein? Sim ou não? Eu acho que estava um pouco mais naquele auge ali da seleção. Acho que ainda deu uma perdida, assim, deu uma desencontrada. Mas vai dar tempo, acho, de... Pronto para encarar? Sim, não significa que vai levar vantagem, mas dá para brigar. Diferentemente do que aconteceu um ano atrás, que eu desconfiava que a seleção sequer iria para a Copa do Mundo da Rússia. Mas você acha que esse time dá para encarar uma Alemanha? Dá, acho que não vai fazer feio, entendeu? Acho que no 7-1 não acontece mais não. Assim, tem um componente, 2 componentes que a gente tem que destacar nessa seleção. Não é uma seleção brilhante, está longe disso. Não é aquela seleção, por exemplo, de 2006, que não ganhou a Copa do Mundo, mas era uma seleção respeitada, quarteto fantástico, jogadores que eram eleitos melhores do mundo. Aliás, e tal, daí foi jogava o fino da bola. Não é. Mas ganhou conjunto, ganhou competitividade. Então, em termos de conjunto, é uma seleção forte. Não é brilhante, mas é forte, é competitiva. Ponto. Eu acho ainda a Alemanha no estágio acima, eu acho a França no estágio acima,
A Espanha eu não sei, Nossa, mas a França jogou essas muito. duas seleções eu acho, por exemplo, já estão num estágio acima da seleção brasileira. Mas que dá para encarar, dá. Tem um ano. Aí o Tite deve realizar alguns amistosos com seleções de primeira linha. Pois é. Aí vai dar para ter uma noção exata de como está a seleção. No cenário sul-americano, soberana. No cenário mundial, a gente tem que avaliar. Chicão, dá pra gente encarar a Alemanha? Não, ainda não. O Tite tem que apertar os parafusos aí nesse time. E um deles é o Neymar, né? Um deles é o Neymar. Enquadrar o Neymar, fazer com que o Neymar jogue pro time, não para ele, né? E o resto ele vai acertando. Acertar o goleiro. Quem é o goleiro da seleção? Quem é o goleiro da seleção? O Alisson convence vocês? A mim não. Eu não. Então, convence o Tite, né? A dupla de zaga, ainda, será que é Marquinhos e Miranda mesmo? Eu acho que tem alguns acertos para fazer. Thiago Silva ontem jogou bem quando entrou. Será que ele merece uma segunda chance? É a segunda Copa dele, né? E ele agora está com 26, 27 anos. Está mais experiente. Então, acho que tem que apertar os parafusos. Hoje, o Brasil não encara as principais seleções da Europa. Tá certo. Bom, mais 4 jogos completaram a 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Venezuela e Colômbia ficaram no 0-0. Esse jogo aconteceu na cidade venezuelana de San Cristóbal. O Chile perdeu do Paraguai em Santiago 3-0. No estádio Centenário em Montevidéu, Uruguai e Argentina 0-0. E o Peru se deu bem ao vencer a Bolívia por 2-1 lá no Peru. Tá certo? E confira agora como que ficou a classificação das eliminatórias. Olha só, o Brasil é o líder com 36 pontos e não pode mais ser alcançado por ninguém. A Colômbia está em segundo lugar com 25 pontos, né? 25 pontos. O Uruguai com 24 e o Chile com 23 fecham o grupo aí dos classificados para a Copa do Mundo. A Argentina também tem 23 e disputaria a repescagem. Vai disputar? Não vai disputar a repescagem, né, Celso? A Argentina mais? Não, daqui a pouco eu falo. Dá a sequência da classificação. Peru em sexto, Paraguai em sétimo, conquistaram 21 pontos. O Equador é o oitavo com 20, a Bolívia tem a segunda pior campanha em 10 pontos e a Venezuela está em último lugar aí com 7 pontos. E agora, Celso? A Argentina se classifica, não tenho a menor dúvida disso. Tem a Venezuela em casa, tem tudo para vencer, depois joga com o Equador fora. Mas a Argentina acho que nem fica para repescagem não. Quem tem que se cuidar é o Chile. O Chile tropeçou em casa, perdeu por 3-0, o Paraguai vem subindo de produção. O Brasil pode dar uma mãozinha para as seleções, já que encara a Colômbia, né, e pode vencer o jogo. Então a vitória brasileira interessa a Argentina, a Uruguai, a Paraguai, a Chile. Todos que estão embaixo estão torcendo pelo Brasil na próxima rodada. Olha, Celso, eu já penso diferente. Eu acho que a Argentina está seriamente ameaçada. Eu assisti o Uruguai e a Argentina, não. Foi um show de pancadaria. Gente do céu. Argentina e Uruguai, nossa, cara, parecia uma luta do UFC. O que um bateu no outro foi uma grandeza. Mas o Messi... Especialmente em Uruguai ou em Argentina. O Messi não conseguia parar em pé. Não conseguia parar em pé. Se eu fosse ele, eu jogava sentado. Você se lembra do Arreli, do Fusaka? Ele sentava e fazia assim, com o bumbum no chão? Se eu fosse o Messi, eu jogaria assim. Porque o que ele apanhou foi uma grandeza. E nada, o juiz não falava nada. Segue o jogo, como diria o Milton Leite, né? Segue o jogo, nosso querido Milton Leite, da Sport TV. Então, quer dizer, é brincadeira, cara. Olha, eu acho que está difícil para a Argentina. E vai ser a Argentina fora dessa Copa. É um a menos para o Brasil se preocupar. E o Celso acha que vai dar a Argentina como campeã da Copa. Eu não sei não. Continuo com o meu palpite. Bom, Gazeta Esportiva nas redes sociais, tem o nosso Twitter, Gazeta Esportiva, tem a nossa página no Facebook, onde tem lá o vídeo que eu fiz hoje junto com o Chico Lang na redação do site gazetesportiva.com, o Chico falando sobre a história dele com o Corinthians, está maravilhoso, pode assistir no Facebook do Gazeta Esportiva e também tem o site da TV Gazeta, você pode acompanhar o nosso programa, você pode acompanhar o nosso programa também sempre no canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, ou ao vivo pela TV Gazeta, enfim, todos os lugares você pode assistir a gente. Quero mandar 2 beijinhos rápidos. A Exídia, ela e o marido adoram o nosso programa, não perde nunca. É aniversário dele hoje, o marido dela é o Cláudio Gimenez, corintiano roxo. Parabéns. E um beijão, sabe quem nasceu? Nasceu o Davi Luca, que é filho do nosso querido editor, o Juba, que trabalha conosco aqui no esporte. Juba, parabéns pelo Davi Luca, que ele vem aí sempre com muita saúde, muita felicidade na sua vida. E também o Juba é pai da Maria Eduarda. Maria Eduarda,
Um beijo, cuida bem do seu irmãozinho, viu? Tem 11 anos. Vou mandar também um abraço para um santista que acompanha sempre a gente aqui, Quem? o Claudinei Gomes, é o nome dele. Ney então, Gomes? Claudinei Gomes. Então, um grande abraço para você. E agora há pouco terminou o amistoso entre Chapecoense e Roma, disputado lá no Estádio Olímpico, na capital italiana. E assim como nas outras partidas fora do país, a Chape não se deu bem novamente. Mas o que vale é o espírito esportivo, né? Derrota por 4-1. Destaque positivo ficou por conta do gol marcado pelo lateral Alan Ruschel, de pênalti, o primeiro dele desde o acidente que aconteceu em novembro do ano passado. Também com a benção do Papa, não tinha como não fazer gol, né? Maiores informações é só acessar gazetesportiva.com. E uma notícia boa vinda do Mundial de Judô, que está sendo disputado lá em Budapeste, na Hungria, também está no site gazetesportiva.com. Na final da categoria meio pesado, de 78 quilos, a brasileira Maíra Aguiar venceu a japonesa Umeki Mami com um vazare e garantiu a medalha de ouro. Com a vitória, a Maíra, ou Mayra, né, se tornou bicampeã mundial, já que em 2014 também tinha conquistado o lugar mais alto do pódio na competição, que foi disputada na Rússia. Legal, hein? Parabéns essa conquista brasileira. E você pode saber mais sobre o Mundial de Judô lá no site gazetesportiva.com. Amanhã tem jogo pelo Brasileirão. Em duelo atrasado da 22ª rodada, o Grêmio recebe o Sport em Porto Alegre, podendo diminuir a distância para o Coringão para 7 pontos. Bate na madeira. Mas para isso, o técnico Renato Gaúcho terá que superar alguns probleminhas. A janela de transferências dos jogadores fez algumas vítimas no Grêmio. O tricolor gaúcho perdeu Bolanhos e Lincoln, emprestados para o Tijuana e Rizespor. Porém, a baixa que realmente preocupa é a do atacante Pedro Rocha, vendido para o Spartak de Moscou. É a Lava Jato do Sul, né? Fazer o quê? São coisas que acontecem no futebol. A gente entende o problema do clube. Nós tínhamos que vender um jogador para que o clube colocasse tudo em dia, pudesse pagar os salários até o final do ano. O Grêmio recebe amanhã à tarde o Sport, em partida adiada da 22ª rodada do Brasileiro, e os desfalques são grandes. Além dos atletas negociados, Maicon e Douglas estão no departamento médico. E Luan e Barrios defendendo as seleções do Brasil e do Paraguai. Basicamente, no time que a gente perde mesmo é o Pedro, que vinha jogando, né? Não vamos ter nesse jogo aqui o Luan e o Barrios. Mas para esse jogo a gente vai dar um jeito. Do outro lado, o Sport do técnico Vanderlei Luxemburgo não acredita que o confronto contra o Grêmio possa ficar menos complicado para o Leão, por conta dos desfalques da equipe do Sul. Jogar lá sempre é muito difícil, tanto o Grêmio quanto o Inter, jogando em casa, são fortes. O Grêmio mostrou nesse período todo com o Renato lá que tem um elenco, que sai um jogador e entra outro jogador e continua tendo uma equipe forte. Então nós vamos encontrar muita dificuldade lá, né? Na 10ª posição da tabela, com 29 pontos, o rubro-negro pernambucano deve ter mudanças no time. Wesley pode fazer a estreia no meio de campo ao lado de Richelli. Mas a dúvida do treinador está justamente nesse setor. Anselmo ou Patrick disputam essa terceira vaga na trinca de volantes. O Sport deu uma melhoradinha, né, sob o comando do Luxemburgo, chegou a ficar na zona de classificação para a Libertadores, depois apresentou uma queda, mas ainda assim é um time bem treinado e que pode complicar a vida do Grêmio, sim. E está completo. Sim, menos mal para o torcedor gaúcho, apesar da saída de um ou outro jogador, é a permanência do Luan. Né? O Luan era um nome certo para... seleção. Não, sim, eu sei. Mas está na seleção. Sim, não, eu sei. Mas eu digo em termos de janela. Né? Quer dizer, pelo menos o Grêmio não perdeu o seu principal jogador. Havia essa expectativa, essa possibilidade, o que até comprometeria o poderio do Grêmio na briga pelo título com o Corinthians. Então, depois, na sequência, eles voltarão e o Grêmio pode brigar. Bom, Celso, eu acho que sou esporte desde criancinha. Eu imagino. Vamos fala até com sotaque pernambucano. Ô, bichinho. Eu vou torcer pro time do Professor. O time do Professor, se Deus quiser, amanhã dá uma surpresinha lá no Olímpico em cima. Não é Estádio Olímpico agora. Não, agora é Arena Grêmio. Arena Grêmio. Na Arena Grêmio, com 60 mil torcedores, duvido que 30 mil
se desloquem para lá, porque depois de terem vendido meio time, perdido meio time. Quer dizer, eu vou te falar uma coisa. O time constrói um estádio para 60 mil pessoas. Monta um time bom pra caramba com a molecada da base. Quando o cara se destaca, você fala, bom, agora nós vamos ser campeão? Cadê o time? Esse Pedro Rocha era um bolão. Era um bolão de jogador. O Luan é bom jogador, mas o Pedro Rocha também era. E eu vou te contar uma coisa, quando não jogava Luan, jogava ele e ele resolvia. Quer dizer, vou te contar, time brasileiro vamos dizer assim, está voltado para o mercado exterior. Entendeu? O Brasil inteiro está voltado para o mercado. Pronto. É a neoeconomia. Desgraça, cara. Bom, e domingão? Tem Mesa Redonda Futebol Debate ao vivo a partir das 9 horas da noite. Estarão em nossos estúdios 2 convidados muito especiais, muito queridos, Emerson Leão e Vampeta. A gente vai falar muito sobre o Campeonato Brasileiro, que vai entrando aí na reta final da competição, e também vamos falar sobre seleção brasileira, já que na terça tem mais um compromisso aí pelas eliminatórias. Programa imperdível. E vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. Em breve, as votações estarão abertas para todo o público escolher os melhores do Brasileirão. Sempre lembrando que a Lux Color e a Baltec estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano. E uma polêmica nesta sexta envolvendo imprensa carioca e o goleiro Muralha, do Flamengo. Pois é, tudo começou com essa capa do Jornal Extra, que na edição de hoje emitiu um comunicado dizendo que não chamaria mais o goleiro de Muralha, visto que, segundo a publicação, ele havia levado um frango no jogo da última quarta-feira contra o Paraná e também havia errado 100% dos lados nas cobranças de pênalti que culminaram na eliminação do Clube Rubro-Negro da Copa Primeira Liga. Aí, pouco depois, o próprio goleiro emitiu uma nota para mostrar indignação com o jornal. Segundo Muralha, o sentimento dele foi de humilhação e de execração pública. Nesta tarde, o Extra também soltou um comunicado dizendo que tudo se tratou de uma brincadeira. Gente, alguém errou isso aí, não é possível que tenha feito isso. E que voltará a chamar o goleiro de Muralha assim que ele fizer jus novamente ao apelido. Meu Deus. E aí, meninos, o que vocês acham dessa confusão toda? Se o apelido dele é Muralha, é Muralha. Agora ele chega na capa do jornal e fala, não vamos mais chamar ele de Muralha porque ele tomou um frango. Eu acho que é humilhante. Eu que sou corintiano, eu que sou clubista. Nossa Senhora, hein? É uma redação de flamenguista. Que isso? Que os caras querem punir o goleiro porque o goleiro falhou. Que isso? Isso não é jornalismo. Isso é torcer por trás do jornal. Quer dizer, se eu sou Muralha, eu processo o jornal, sim. Tem que processar. Isso chama-se perseguição. Perseguição. Crime de perseguição. Ninguém mais fez isso com Muralha. Por exemplo, eu quando briguei com o Ricardinho, né? E eu noticiei a briga que supostamente ele teria tido lá com o Marcelinho Carioca, não fui só eu que fiz isso. Todas as estações acabaram repercutindo a matéria que nós demos aqui no Gazeta Esportiva, né? E o que aconteceu foi que o Ricardinho só processou a mim. Então os advogados aqui da Gazeta derrubaram o processo do Ricardinho. Por quê? Porque ele tinha processado apenas um jornalista, quando todo mundo falou. Ah, mas ele falou primeiro, não importa, todos os outros falaram depois, né? Então, quer dizer, aí nesse caso, cabe processo sim, e o Muralha vai ganhar. Eu acho que não foi profissional da parte do jornal fazer algo assim, ó. O que você acha? Pelo amor de Deus, que é isso? Faz parte da brincadeira, né? Um jornal, digamos assim, mais polêmico, mais sensacionalista. Eu já vi coisas piores, para ser sincero. Eu trabalhei no Notícias Populares, tentando fazer isso com as pessoas. Mas que ele também... Inventava o bebê diabo, é verdade. Mas que ele está longe de ser Muralha nos últimos... Agora, que ele está... Eu sempre comprava quando tinha com o GT. Né? Mas eu brincadeira à parte, apenas um trocadilho, que ele está distante de fazer jus atualmente. O apelido, tá. Bom, tá... Isso é outra coisa. Agora ficar vai parar de chamar o São Marcos de São Marcos? Sei lá, gente. Sei lá, meio estranho isso aí. Bom, que os advogados conversem. No Santos, o técnico Levir Coupe comandou os treinos desta sexta-feira em 2 períodos. Confira as informações do Peixe na reportagem de Adriano Dolfi. Pela primeira vez desde a chegada de Levir Coupe ao Santos, o treinador vai contar com praticamente todos os jogadores à disposição nesta semana.
exceção feita a Vitor Bueno, que só retorna de lesão no ano que vem, e também Nilmar, que fez um treinamento individualizado na academia do clube. Depois de 3 dias de folga e um treinamento físico na semana, a novidade foi a presença do argentino Emiliano Vecchio, que pela primeira vez treinou com bola desde a lesão na vitória do Peixe sobre o Flamengo por 4-2 na Copa do Brasil. Na zaga, Luiz Felipe e Gustavo Henrique brigam pela vaga de David Braz, que está suspenso para o clássico da outra semana contra o Corinthians. Gustavo, que já atuou 90 minutos no duelo contra o Fluminense, leva vantagem e hoje, inclusive, treinou ao lado dos titulares na linha defensiva. Quem conversou com a imprensa na manhã de hoje aqui em Santos foi o meia Renato, que falou sobre a importância da vitória contra o Corinthians, inclusive para sonhar com o título brasileiro. Se a gente quiser brigar, a gente tem que vencer esses jogos. A gente sabe ainda mais da importância que é um clássico, né? E a gente sabe, independente da posição de um ou de outro, né? Eu acho que você jogando em casa tem que jogar para vencer. Os dois adversários que venceram o Corinthians jogaram praticamente por uma bola, com exceção o Vitória, que teve um pouco mais de volume de jogo. O Santos dentro de casa vai adotar uma estratégia diferente, tipo essa é uma bola, ou contra-ataque vai para cima? Não, isso o professor vai trabalhar na semana, né? A gente sabe da forma como o Corinthians joga, a gente sabe que é uma equipe que oferece poucos gols, então a partir do momento que você tiver a oportunidade tem que fazer. Mas se perder, a diferença vai para 15, uma derrota tira o Santos de vez da briga pelo título? Não, matematicamente não. É claro que fica mais difícil e, como eu falei, a gente tem que vencer para estar encurtando a posição do primeiro lugar, né, do primeiro colocado. E a gente sabe que é um campeonato onde eles acabaram tropeçando, né? Ninguém acreditava que foram 2 derrotas em casa. Então eu acho que a gente tem que fazer por merecer a nossa vitória. E a gente ganhando, como eu falei, a gente vai encurtar os pontos, mas perdendo não, até porque matematicamente a gente tem chances. Então eu acho que a gente, como eu falei, a gente tem que jogar um clássico com atenção para que a gente possa estar vencendo a equipe do Corinthians. Bom, a gente volta a falar do Corinthians, que está completando nesta sexta-feira 107 anos. Mais uma vez, parabéns à torcida, parabéns Chico Lang, parabéns minha avó Shirley. Em ritmo de festa, o Timão treinou e também pôde comemorar mais um filme que promete invadir as salas de cinemas no início do ano que vem. O nome dele? Jorge, o Corintiano. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Ele foi apresentado quase como novo reforço, mas não é nada disso. Jorge, da dupla Jorge e Mateus, será protagonista de um filme que começará a ser gravado no ano que vem e terá o clube como tema. Jorge, o Corintiano, assim como o cantor, que é torcedor do Corinthians desde criancinha. Eu sou corintiano porque meu pai é corintiano, né? Tem essa herança. E meu pai uma vez teve um problema quando a minha mãe estava grávida da minha irmã mais velha. E ele não sabia ainda se era menino ou se era menina. E ele fez uma promessa para São Jorge que quando se fosse menino, ia chamar Jorge. Gravar o filme será um desafio completamente novo na vida do sertanejo. O Jorge vai ser um jogador de futebol que, depois de jogar muito tempo fora do Brasil, vem jogar no Corinthians já no fim de carreira. A visita no CT do Corinthians certamente servirá de inspiração. Afinal, não faltou transpiração para os jogadores nesta sexta-feira, dia de aniversário de 107 anos do clube. Jogar num clube desse, com a grandeza, é muito importante para todos. Ainda mais um clube com grande conquista, trajetória imensa. Mas jogo mesmo, o Corinthians só terá daqui a 9 dias, quando o Timão terá pela frente o clássico contra o Santos. Já este fim de semana será incomum na vida de um jogador de futebol, com folga e descanso. Eu, particularmente, vou ficar em casa, meu filho nasceu agora, ficar com a minha esposa em casa e curtir o filhão. Palavras de Pedro Henrique, zagueiro vindo da base, que foi titular nos últimos 10 jogos do Corinthians, aproveitando as ausências ora de Pablo, ora de Balbuena. Mas ele sabe que a partir do clássico contra o Santos, deve voltar para a reserva. Confio nos meus companheiros, no Pablo, no Balbuena, que vão ser titular agora, né?
Então, eu respeito o professor Carilli por tudo que eles estão vivendo. A melhor dupla, na minha opinião, do futebol brasileiro hoje são os dois. Então, muito feliz pelos jogos que fiz. E vou aproveitar do banco também, olhando eles. Se Pedro Henrique comemora as boas atuações, ele não é o único com motivos para festejar. A janela de transferências para o futebol europeu fechou e nenhum jogador foi tirado do líder do Campeonato Brasileiro, que vai continuar completinho na briga pelo título. Ficando todos, vão nos ajudar até o final da temporada. Todos os jogadores aqui hoje são importantes para o elenco, então estamos muito felizes com o fico de todo mundo. Então aproveitar agora, a próxima semana também, que tem um jogo extremamente difícil no final de semana. Chico, e para o Corinthians, que está aí muito vivo, muito fortemente na briga pelo título, a manutenção do elenco é fundamental. Poderia perder o Arana, que é peça importante, poderia perder o Balbuena, que é peça importante, o próprio Rodriguinho, né? O Corinthians conseguiu administrar isso, a diretoria conseguiu administrar Romero isso. Para o Barcelona. Aí já não, né? Mas o Romero, sem dúvida, faz muita falta, né? Mas conseguiu administrar isso de uma maneira que mantém, sabe, a liga desse grupo, que é mérito do Carilli e tal. E sobre o jogo com o Santos depois, logo em seguida, tem um jogo com o Barcelona de Guayaquil. Não adianta você desvincular um jogo do outro. O Santos vai estar com a cabeça na Libertadores. Vai. É mais um trunfo para o Corinthians nessa partida, que é o fato de poder jogar em casa. Curiosamente, para o Corinthians na temporada, jogar em casa, ou melhor, fora de casa, é melhor do que jogar em casa. E segundo, com o Santos provavelmente com alguns... Pois não perdeu um jogo fora de casa. Não perdeu. Perdeu nada. Na verdade, na temporada, perdeu um só. Perdeu para a Ferroviária, aquele gol do Alain Mineiro, no Campeonato Paulista. Não perdeu nenhum. Né? Perdeu só 2 partidas, as 2 em Itaquera e para times que estavam na zona do rebaixamento. É o que eu falei para a Michele hoje no live. O Corinthians é a contradição da contradição. E nunca vai chegar a síntese nenhuma. O time, quando está bem, você pensa que vai ganhar, ele perde. Quando ele tá mal, você pensa que vai perder, ele ganha. É um negócio assim impressionante. E há anos é assim. Mesmo quando o Tite estava aí, tinha um elenco bom, o Ronaldo jogava no Corinthians. Quem imaginava que fosse desclassificar da Libertadores jogando contra o Tolima, que é um time de 5ª categoria na Colômbia? Perdeu os jogos para o Tolima, perdeu para o Guarani do Paraguai, que é um time que, sei lá se existe ainda. Existe. Existe. Então, o Corinthians é assim mesmo, eu já estou acostumado e a gente vai ter que... Olha, minha Ave Maria, meu Pai Nosso, deu certo, né? Porque eu falei aqui que até 7 horas podia vender alguém, mas não vendeu ninguém, graças a Deus. E com esse time mesmo, vamos chegar ao hepta. No São Paulo, a novidade desta sexta-feira foi o retorno do atacante Lucas Prato aos treinos. O repórter Osmar Garrafa tem as informações do tricolor. Ao término dessa rodada, o São Paulo caiu para a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Será que, restando apenas 16 rodadas para o término da competição, o tricolor já tem os números exatos para fugir do rebaixamento? Não digo fazendo contas, mas a gente começa a pensar, porque realmente é uma situação preocupante. Mas formos pensar com a cabeça fria, cabeça tranquila, estamos a 3 pontos de sair realmente da zona. Estamos aí muito próximos ali do pelotão de cima, então pode ter certeza que está todo mundo muito confiante aí, que estamos próximos de sair desse momento. Se o time não faz contas, aproveita bem a pausa no campeonato para corrigir as deficiências apresentadas dentro de campo. Foi muita mudança de jogadores, mudança de comando técnico, então esses dias aí de treinamento estão sendo muito importantes para nós. E agora também não é diferente, temos 2 semanas aí para o próximo jogo, então a gente tem tentado aproveitar ao máximo, corrigir o que não está vindo bem, para poder, quando chegar no jogo, a gente está 100% para poder não errar mais e poder retomar o caminho das vitórias. Além do trabalho de campo, o tricolor aposta na força da torcida para fugir do rebaixamento. A partir de agora, todo o foco está em unir forças entre jogadores e arquibancada, para que o São Paulo não passe o vexame de ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Eles estão nos apoiando, têm nos abraçado de uma forma que eu nunca vi antes no Brasil todo, em questão de torcida.
Então o que eu peço é para que eles não desistam, porque nós vamos sair dessa. Pode ter certeza que nós vamos sair. Infelizmente a fase está complicada, mas eles podem ficar tranquilos que não tem ninguém aqui feliz com a situação, não tem ninguém aqui acomodado, está todo mundo muito triste, muito incomodado com toda a situação, e nós vamos sair dessa por eles e que eles continuem nos apoiando, porque pode ter certeza que daqui a algum tempo a gente vai comemorar junto muitas coisas ainda. Olha, eu vou dizer sincero honestamente, é melhor mesmo começarem a reagir, porque se não começar a reagir, vai cair para a segunda divisão. Foi assim com o Palmeiras 2 vezes, foi assim com o Corinthians, foi assim com o Botafogo do Rio, com o Atlético Mineiro, foi assim com todos os grandes times que foram para a segunda divisão. Foi assim com o Internacional de Porto Alegre ano passado. Então, o São Paulo está no caminho certo da queda. Agora, só por outro lado, também só depende dos jogadores do São Paulo a reação. Então, quer dizer, o futuro está nos pés dos jogadores do São Paulo e nas mãos do goleiro, que até agora ninguém sabe quem é, né? Pelo amor de Deus. Sai um, entra outro e um é pior que o outro. Essa que é a verdade. Já no Palmeiras, o dia foi de jogo treino contra o Red Bull. Acompanhe a sexta-feira do Verdão na reportagem de Alexandre Silvestre. Dudu não participou do jogo treino, mas volta contra o Atlético dia 9 em BH pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão muscular, deve ficar à disposição de Cuca. Hoje à tarde, contra o Red Bull na academia, o professor repetiu a escalação que iniciou o clássico diante do São Paulo. Moisés deu um baita susto no primeiro tempo, pancada no tornozelo esquerdo, saiu da atividade, não preocupa, segundo o departamento médico do Verdão. Com muitas trocas na segunda etapa, o Palmeiras, que já havia desperdiçado um pênalti cobrado por Jean, saiu perdendo. Empatou com Egídio. Na coletiva, o volante Bruno Henrique comentou sobre o entrosamento que busca com outros parceiros de meio de campo, os velhos conhecidos Moisés e Tietê, além de Guerra. Você precisa de um tempo para poder jogar junto, para poder entender. Eu tenho até um pouco esse entrosamento até com o Moisés, já por ter jogado também com ele. Mas assim, isso ajuda muito quando você consegue ter uma sequência boa de vários jogos, né? Então isso é uma coisa que você vai vencendo jogos, vai dando mais confiança, você vai entendendo mais os jogadores como jogam. Isso automaticamente vira, a gente fala, às vezes você joga até sem pensar, porque você sabe o que o cara vai fazer, né? Então... O Bruno Henrique foi contratado há pouco mais de 2 meses pelo Palmeiras para suprir a ausência do Felipe Melo, até então suspenso na Libertadores da América, depois machucado na mão, enfrentou também problemas de lesão muscular e todo esse imbróglio do afastamento dele. Felipe Melo, que pode ser reintegrado, sabe-se lá quando, para que Palmeiras e atleta evitem um desgaste na justiça trabalhista. Agora, falar do Pitbull, falar do Felipe Melo, neste momento aqui no Verdão, é pisar em ovos. Sinceramente, a gente não está acompanhando muito isso, né? Isso é até uma questão da diretoria, né? Essa pergunta é mais para a diretoria, que pode posicionar melhor. Um cara que já jogou em vários times da Europa, um cara vencedor, e está treinando, e se voltar não vai mudar o futebol dele em nada, né? E como eu disse antes, se voltar vai ser bem recebido. Nem tem muito o que dizer a respeito, né, Chico? Publicamente, dificilmente algum jogador vai se expor, até porque a briga mesmo não foi com nenhum jogador do elenco, foi diretamente com o Cuca, que é o chefe, né, que é o gestor do elenco, né, que é o cara do vestiário. Eu, sinceramente, não vejo clima para a volta. A volta ela pode se dar baseada em questões econômicas, mas não em questão, digamos, de harmonia entre as partes. Eu concordo com você. Na verdade, quebrou o vaso, né? E quando se quebra o vaso, meu filho, é duro você tentar consertar, né? Às vezes não dá para consertar. Quebrou o vaso, está quebrado. Parece aquele casamento que não tem mais futuro, mas é mais cômodo, né? As partes, na verdade, ainda... Entre comer ovo frito sozinho e um filé mignon junto, é melhor comer um filé mignon junto. Estão meio acomodados ali, né? Os jogadores, a diretoria se acomodou com o Cuca, se acomodou com a diretoria,
não tem mais como trocar de técnico, vai trocar agora de técnico, faltando 4 meses para acabar o ano, 6 meses. Vão reintegrar o Felipe Melo. Vão reintegrar o Felipe Melo, o Cuca vai ter que engolir a seco isso aí. Quer dizer, ficou um negócio, ficou dito pelo não dito. Foi um ano desastroso para o Palmeiras. Puxa vida, um ano né? desastroso. Agora, eu acho que o Palmeiras tem chance sim de ficar entre os 4. Acredito que tem elenco para fazer uma bela reação no Campeonato Brasileiro. E aí tem que tocar o barco e acreditar, né, nesses pelo menos garantir vaga na Libertadores. Exatamente, vaga na Libertadores, o Palmeiras tem condição sim. É só começar a ganhar. Agora, que a vitória contra o São Paulo deu uma encoberta, né? Vamos dizer assim, jogou para baixo do tapete a sujeira, isso jogou, né? É. Porque se o Cuca tivesse perdido a partida... Já era. Nossa Senhora. Ia estar com uma batata quente daquela. Você imagina o que ia acontecer com o Palmeiras. Né? Não ia ser o muro do São Paulo pichado, ia ser o muro do Palmeiras pichado. Pois é. A gente não pode nunca falar do C, né? Como jornalista, a gente não existe. Não, mas faz né? sentido. Eu acho que teria muito muro pichado, muita encrenca para resolver, tensão ainda maior. Palmeiras era 4, São Paulo na zona de rebaixamento. A tensão maior estava pro lado do Palmeiras. Se perde o jogo então, aí que a casa cai de vez. Em casa. E tudo por causa da expectativa. Gente, 4º lugar. Ansiedade. 4º lugar na zona de classificação para Libertadores. Tá bom, não era o que sonhava, mas ainda assim... Imagina se entra aquela bola do Rodrigo Caio, né? Aí sim. Aquela era a bola do jogo. O Rodrigo Caio estava sozinho, cara a cara com o goleiro. Bom, a gente está aqui sem tempo, fim da nossa enquete, vamos ver o que o pessoal de casa respondeu. A pergunta era se o Brasil está pronto para fazer frente às seleções europeias na Copa da Rússia. E aí, Rodolfo? Ai, meu Deus, entrei na frente, meu Deus. É que eu quase não enxergo. 49,51% sim, 50,49% não. Faz tchau. Tchau. Isso é um empate. Isso é um empate. Pode usar. Deixa eu ver se serve em mim. Pode usar. Pronto. Nossa, piorou tudo, gente. Um beijo, bom final de semana pra vocês. Até domingo no Mesa Redonda. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até tá já. sujo esse óculos, Celso. Tchau, até o mesmo. Muito sujo.